De volta a SBT Comunidade, imagens ao vivo da Câmara Municipal, 10 horas e 46 minutos. Prefeito eleito Abílio Brunini conversando com jornalistas. Vamos ouvir. Algum atrito aqui com os pares? Acho que não. Eu acredito que a Câmara ela tem servidores muito qualificados, uma equipe muito técnica que sempre deixa o funcionamento adequado da Câmara. E os demais vereadores também vão estar ajudando. Ninguém governa sozinho, ninguém vai administrar a Câmara sozinho. A minha sugestão é da Paula, mas não é só a Paula. A gente, só para você ter uma ideia, está tendo uma sugestão de uma possibilidade de uma chapa da Câmara composta, acho que com todas sendo mulher, se eu não me engano. O PSB há uma sugestão da Catiúcia para compor a primeira secretaria, há uma sugestão do União Brasil da participação da Michele, do Republicano da participação da Maísa, e assim sucessivamente. E aí as demais, ainda tem a Maria Valone, tem a baixinha, a doutora Amara. Eu até faço uma sugestão, se o Chico 2000 acatar, que amplie a mesa de 5 para 7 nomes e componha todas as mulheres que possam estar participando desse processo, com exceção da Samanta, por ser primeira-dama, eu acho que não é conveniente. Mas os demais, eu acho que é uma possibilidade. O que você acha que precisa de alteração no plano diretor, na LOA, você sugere? Tá, no plano diretor, a gente quer deixar um plano diretor dinâmico. O que acontece? O plano diretor hoje ele é revisado a cada 10 anos. O último plano diretor foi revisado há 17 anos. Ou seja, o Mauro ainda era prefeito, ele não fez a revisão naquela época, não concluiu. E aí veio para Emanuel, o primeiro mandato, segundo mandato e não concluiu. A gente quer transformar ele num digital, sair dessa parte analógica, passar para o digital, e não apoiar uma expansão do perímetro, a não ser em áreas que sejam já adensadas. Por exemplo, lá depois do Pedra 90, ali precisa expandir porque já está tendo um adensamento populacional que precisa cobrir. Agora, em outros lugares, a gente acredita que o ideal é que haja uma compactação do perímetro, porque quanto maior o perímetro for, mais custoso é para o município e menos eficiente é para a gestão pública. Prefeito, nós estamos ao vivo aqui no SBT Comunidade. O senhor questionou, inclusive, nos debates, os números orçamentários, que os números não refletem a realidade da capital. É um assunto que o senhor vem aqui também defender e tratar com os vereadores, o ajuste desses números? Sim, a gente já ficou sabendo que o prefeito parece que vai pedir a retirada da LOA e a partir da transição vai fazer a revisão desses números. Então a gente está sim apoiando a revisão da LOA. Acredito que está superestimado, não deve ser 5,2 ou 5,4 bilhões de previsão de receita, mas sim na margem de 4,8, 4,9 a previsão, pela nossa revisão. Agora a equipe de transição vai fazer a avaliação disso. E se o prefeito acatar, encaminhar um compatível projeto à Câmara Municipal. Abílio, você continua com a tese que a Secretaria de Educação seja ocupada por uma mulher? Continuo. Porque o professor aí já se intitula como secretário. Então, o Maurício nos ajudou no plano de governo, mas eu acho que foi uma interpretação equivocada de alguns jornalistas que pegaram os nomes do plano de governo como se fosse secretariado. E a gente, em todo o tempo, deixou claro que o nome do plano de governo não significa que ele é um secretário, significa que ele nos ajudou a elaborar o plano de governo. Agora, em nenhum momento foi feito esse compromisso. Acredito que foi uma interpretação equivocada dos nomes do plano de governo e soltaram na imprensa essa informação, mas não é confirmada por nós. Nós temos aí alguns nomes que estamos avaliando. A educação provavelmente deve ser o último nome que a gente deve apresentar, mas eu já posso te confirmar que é uma mulher e professora. Jefferson vai ser o coordenador da transição? Ele está sim nesse processo, porque ele já tem uma experiência com a transição, ele fez a transição do Mauro em duas partes dessa transição, tanto da prefeitura quanto com o governo. Ele tem um cara que tem participado bastante desse processo, então eu acredito que ele pode sim nos ajudar. Ele esteve na reunião ontem com a gente, foi muito produtivo, o cara entende bastante do processo de transição, então ele vai nos ajudar bastante. O que falta para a definição do nome da secretária? O que falta para a definição do nome da secretária? Porque eu particularmente entendi que o senhor já tem o nome. Falta uma conversa, falta o nome, o que falta aí para definir, já que é uma mulher, né? Não, nós temos 5 currículos. 5 currículos, muito bons os currículos, muito bem aceitos. E eu acredito que vai ter um amadurecimento de conversar com as 5 pessoas, como que elas vão compor. Às vezes uma vai ser secretária e 4 vão ajudar em outra parte. A gente está conversando com todas elas. E eu acho muito importante a gente fazer uma avaliação sobre esse sentido, porque é a segunda maior pasta do município de Cuiabá. A primeira é a saúde, a segunda é a educação, um orçamento muito grande e muitas demandas
Nós temos 4.500 crianças fora da creche, que a gente precisa criar um programa de expansão para atender isso. Então, é muita responsabilidade sobre o tema. A gente está O senhor conversando. já conversou com a equipe de transição do senhor, já conversou com a equipe do Emanuel? Se não, o senhor acha que isso atrasa um pouco o trabalho, o planejamento do senhor para o próximo ano já? Não está atrasando não, porque muitos dos dados que nós vamos pegar são dados públicos, que já estão no portal de transparência. Agora, a transição nossa deve ser protocolada de hoje para amanhã, certo? E acredito que o Emanuel já deve ter preparado o material de transição, até porque ele sabia que era fim de mandato dele em todos os casos, né? Então, ele vai só compatibilizar os dados para a gente. Ontem a gente teve uma reunião com o Ministério Público, tá? E a equipe de intervenção do Governo do Estado. E a gente está pedindo que o Governo do Estado, através da intervenção, e o Ministério Público participe também da transição, para que esses dados que são compartilhados da saúde sejam compartilhados com todos. Já conversou com o Marcelo Bussi, que ele já deu uma resposta se ele pode vir aceitar um convite de participar da sua gestão aí no futuro, aí a partir de janeiro? Conversei, eu preciso ir conversar com o presidente do Tribunal de Contas para acertar alguns detalhes e se ele concordar, o presidente do Tribunal de Contas nos ajudar a resolver alguns impasses, a gente vai trazer o Marcelo sim. Tem um nome? Tem uma pasta? Ainda não tem. O senhor é de uma estimativa de 2 bilhões de reais. A Justiça mandou cancelar aquele empréstimo de 139 milhões. E hoje, na pauta de votação aqui na Câmara, tem um projeto do prefeito Emanuel Pinheiro mandando revogar aquela lei lá de 2018, dos 115 milhões de dólares, seriam contratados junto à CAF, que é aquela corporação andina de fomento, os 300 anos de Cuiabá. O senhor vai tratar desses assuntos com os vereadores hoje também? Então, olha só, aquele empréstimo passado eu havia votado contra nele naquela época e ele não foi aprovado. Vai revogar a lei, a prefeitura encaminhou a revogação porque não foi aprovado. Ele não foi aprovado no banco. Assim como o dos 139 milhões também não será aprovado no banco. Entenda bem, a prefeitura é como se estivesse com o nome no Serasa. E os bancos não querem emprestar dinheiro para quem está tão endividado assim como a prefeitura de Cuiabá. Então, não se sente segurança, ainda mais no fim do mandato como esse que está tendo agora. Então, acredito que a justiça parar e aqui revogar são coisas que não vão mudar muita coisa. O dinheiro já não seria aprovado mesmo. Aquele dinheiro não veio também, né? Aquele não veio, esse também não vai vir. A gente entende que a credibilidade da prefeitura, e eu tenho pesquisado isso lá em Brasília, a credibilidade da prefeitura de Cuiabá está muito em baixa. E quando o risco é alto e a credibilidade em baixa, eles acabam não emprestando muitos recursos. Abílio, em relação ao shopping popular, alguma novidade? O shopping popular hoje, pelo que eu estou sabendo, é uma iniciativa privada. Foi feita uma lei, inclusive aqui, de permuta desse imóvel. E para a gente ajudar o shopping popular, a gente precisa que o shopping popular queira ser ajudado. Então, cabe ao presidente do shopping, cabe às pessoas dali a aceitação da ajuda. Porque construir com recursos públicos num local privado não pode fazer. Então, tem que reavaliar essa situação para poder ajudar. Eu gostaria muito de ajudar. Sou apaixonado pelo shopping popular, sou muitos amigos lá, quero ajudar, mas é uma decisão que tem que vir deles também, da gente poder ajudar. ajudar. Como ele poderia se ajudar, voltar a área a ser pública de novo? Eu não sei se eles têm interesse disso. Pelo que eu estou vendo, eles estão interessados em dar continuidade, fazer lá, até porque, como virou privado, deixou de ser permissionário. Então, eles são donos, não mais permissionários. Voltar a ser público, voltaria a ser permissionário e não seria dono. Então, existe um conflito aí de interesse econômico, então aí cabe a eles essa decisão. O senhor já definiu o vice-líder e o líder do governo, senhor? Tem que definir a mesa primeiro ainda, depois resolver essas coisas. A sua vice vai ocupar algum cargo na gestão, Abílio? Vai sim. É a ação social, seria isso? Nós estamos estudando quais são as melhores opções, estou conversando com ela, ela está estudando todas as pastas também, para ver onde é mais compatível, mas ela é muito preparada. Ela tem formação que consegue assumir quase qualquer uma dessas pastas aí, ela tem a capacidade de fazer isso. Mas não Perfeito, tem ainda. definida para a Vânia ainda não? Nada? A decisão está sendo dela, eu estou respeitando a decisão dela. Assim que ela se posicionar sobre esse assunto, eu posso dizer. Agora, antes dela se posicionar, eu não posso... Alguém do governo procurou o senhor, o governo do Estado? Alguém mais ligado próximo ao mês para oferecer ajuda, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente tem uma boa relação com o governo do Estado, já está falando que vai nos ajudar na saúde, principalmente, com recursos. Eu também estou conseguindo
captar alguns recursos. A gente está tentando conseguir com a bancada federal arrecadar 100 milhões de reais para começar o mandato com 100 milhões novos na saúde de Cuiabá. Então a gente está construindo esse projeto aí. Você chegou a falar com o Mauro? O Mauro ligou para você? O Mauro está viajando, né? Ele deve chegar essa semana agora ainda. Mas eu tenho conversado bastante com o Otaviano Pivetta, que ele tem sido muito parceiro nesse sentido. Ele está falando, olha, traz a sua equipe de transição aí para ajudar a gente, que a gente vai buscar compatibilizar recursos e ajudar vocês também. Você chegou a conversar com o Emanuel? Ainda não. Mas ele sinalizou, por exemplo, sobre a Lua. Só pela imprensa eu tenho acompanhado. Nada, né? Mas assim, pessoalmente ele não. vai deixar você mexer na Lua ou indicar a Lua? Eu acredito que a decisão é pessoal dele, porque ele é o prefeito em exercício. Eu sou eleito para começar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então cabe a ele essa decisão. Pode retardar a votação para janeiro, no recesso, e aí o senhor faria uma nova proposta. A decisão é dele e dos vereadores. E por isso a conversa aqui hoje, prefeito? Os HMC estão paralisados, prefeito. Por que forma que o senhor pode ir conversando com os vereadores atuais? Ajudar isso? Isso já está preparado para resolver essa questão da saúde também de uma forma ampla? Então, essa situação do serviço do HMC, ele já vem puxando, já faz uns dias. Direto tem matérias sobre essa possível paralisação. A equipe de transição vai levantar esses dados e ver o que a gente pode fazer e se comprometer para o mês de janeiro e mês de fevereiro. Mas, a princípio, a gente não tem publicamente as informações de como está sendo os repasses entre a empresa que presta o serviço lá, entre a prefeitura. Essas informações a gente vai ter que guardar para ter essas informações mais precisas. Abílio, choveu bastante ontem e a praia alagou mais uma vez e a obra do BRT está chegando ali na prainha. Você já tem algum plano para essa situação? Está conversando com o governo em relação a isso? Como é que vai tocar aquela obra? Porque o alagamento, assim, a chuva não foi uma chuva... Foi forte, mas foi rápida e a prainha ficou completamente alagada. Você já tem um plano para aquilo ali? Na verdade, quem tem que ter um plano para aquilo ali é quem está executando a obra do BRT, no caso. Porque ele tem que apresentar um plano de drenagem para aquele espaço, uma eficiência, para não comprometer a eficiência do modal naquele local. Provavelmente deve ter sido feitos os estudos e como há uma intervenção naquela área, acredito que deve ter. Se não tiver, aí a gente tem que apresentar uma solução para aquilo. Mas, a princípio, eu imagino que uma obra de tamanho impacto, como é do BRT, assim como era do VLT, ela deve ter a previsão de drenagem de águas pluviais para esses espaços. Ali no Despraiado também, choveu um pouquinho, alaga, em frente, inclusive, aonde foi o seu comitê de campanha. Choveu, alaga. Esses pontos, você já mapeou isso? Você já tem o secretário de obras, por exemplo, olhando isso? Primeiro a gente tem que escolher o secretário de obras, né? Aí a gente vai colocar ele para olhar isso. A gente está ainda em fase de transição, eu assumo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, então a gente ainda não definiu os nomes ainda de secretariado. Prefeito, e falando em transição, o senhor está invertendo a ordem, né? O senhor está anunciando os secretários e esse processo ainda oficialmente não começou. O porquê e nesse planejamento o senhor deve anunciar em breve todos os nomes, porque o senhor, inovando, digamos assim, mais uma vez, inverteu também essa ordem, apresentando primeiro os secretários. Não é invertendo. Primeiro assim, transição é levantamento de dados. Ela não executa nada. Transição é levantamento de dados. Eu chamar secretários sem ter o diagnóstico de cada um do lugar, eu vou chamar um secretário, vou conversar com ele sem ter todas as informações que eu preciso compartilhar com ele para tomar decisão se aceita ou não. Então, o que a gente está fazendo? As pastas que a gente já tem um diagnóstico mais definido, a gente já vai definindo o secretariado. Como o caso da saúde, a gente já tinha um diagnóstico muito bem definido sobre isso, a gente conseguiu trazer a secretária, a doutora Lúcia, para que ela possa avançar um pouco mais nessas informações. O caso do planejamento urbano, eu como arquiteto, também por estar mais dentro dessa pasta, eu achei que eu já tinha um pouco mais desse diagnóstico e conversamos com o Zé Afonso Porto Carreiro, o Piazza e o Zé Antônio Lemos. Conseguimos definir essa pasta. A comunicação. Eu consultei muitos amigos, muitos profissionais da imprensa, que, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada contra a Ana Carla, ali, que está do meu lado ali, né? Então, a Ana Carla e o Max, que é um cara que representa isso aqui, que eu queria um cara que representasse a ponta, sabe? De pegar o microfone, de estar na linha de frente, de saber a importância do tempo da pauta e tudo mais. Então, a gente trouxe a Ana Carla e o Max. Eu acho que essas foram as... O Nivaldo, ele não está definido ainda como secretário, ele está definido que ele participa com a gente, ainda não definimos ainda a sua função em específico, se será adjunto de uma pasta ou secretário de outra. Na cultura eu devo definir hoje à tarde, eu acho que hoje à tarde eu devo informar a cultura. Pode adiantar os nomes que possam
Se eu vou definir hoje à tarde, justamente isso. O Jefferson, a gente está estudando como que vai ser a melhor posição dele, porque ele está sendo muito eficiente. Cara, o Jefferson é um cara muito bom. Eu tenho, não sei se vocês conhecem todos, mas é um cara muito preparado e está ajudando muita gente na equipe de transição. Prefeito, o senhor mencionou que pretende ter uma conversa com o presidente do TCE para ver a viabilidade de trazer o Marcelo Bussic para o secretariado. Qual tipo de conciliação o senhor pretende ver se é possível fazer? É o quê? Salarial? Não, salarial nem tanto, porque a salarial, se ele encaminhar para o município, ele pode ser cedido, não é essa a questão. É a questão de compatibilidade, porque se o Tribunal de Contas aceitar a compatibilidade do Bussic com a gente, eu vou pedir para ele ceder o Bussic na transição, para ele nos ajudar nesse processo. Mas como ele é servidor lá, ele não está tendo disponibilidade desse tempo durante o dia. E a transição serão reuniões no horário de expediente. Então o Bussic está nos ajudando à noite, na hora que ele pode. Então, assim, eu vou ter que conversar com o Tribunal de Contas para ver se ele recomenda o Bussic participar da gente de transição como representante do Tribunal de Contas, assim outros membros também. E se ele permite, porque cabe também ao órgão se ele faz a cedência ou não. Então, tem que ir lá conversar, de todo jeito. O senhor já conversou com a primeira-dama Samanta, se ela quer continuar na Câmara como vereadora, vai assumir alguma secretaria na Prefeitura? Já. Ela continua na Câmara como vereadora, porque foi a vereadora mais votada da história de Cuiabá e ela vai representar no Legislativo o papel dela do qual ela foi eleita. Mas não como presidente na Câmara. Não como presidente, até porque a gente vai, eu acho que é uma forma mais justa até de se fazer a participação, que ela participe nesse primeiro momento dentro do Poder Legislativo, fazendo uma relação com a gente, inclusive. Acho que é uma relação saudável. Como líder do prefeito aqui na Câmara? Eu acredito que ela não necessita ser a líder, no caso do prefeito na Câmara, até porque ela é a esposa do prefeito da Câmara. Então, cabe a deixar uma outra pessoa fazer esse papel de liderança e ela participar desse processo como um todo. Ela tem não precisa ser convencida, né? Ela não precisa ser convencida para apoiar o prefeito, né? Nesse momento. Acho que ela é a primeira que eu preciso convencer o tempo todo. A gente tem uma relação muito transparente, muito sincera entre eu e ela. Ela, o tempo todo, ela conversa comigo, ela me dá palpite, ela critica decisões que às vezes a gente toma equivocado. Então ela tem uma liberdade crítica junto a mim muito maior do que eu acho que a maioria dos que estão participando aqui da Câmara. A Samanta é muito mais crítica e fiscalizadora do que você imagina. Prefeito, o senhor falou no início que veio aqui na Câmara buscar dois nomes para a transição. Quais seriam eles? São vereadores? Aí cabe à Câmara fazer a indicação, né? Eu vim apresentar ao Chico 2000 a sugestão, que ele é o presidente em exercício, e cabe a ele fazer a indicação de quem participará. Se vai ser vereador, se vai ser servidor técnico, cabe ao presidente da Câmara e à mesa diretora atual. Vereador, o senhor tem algum nome de vereador que poderia ir para a transição? Por exemplo, o Felipe Correia, a gente está estudando como vai trazer ele para participar com a gente e tal, mas ele é vereador dessa legislatura, né? Então, na próxima legislatura, caberá a relação que a gente vai desenvolver junto com os vereadores. Cara, o Dilimar é um bom nome, o Eduardo é um bom nome, outras pessoas aqui também são um bom nome para participar com a gente. Mas 11 horas e 4 minutos, estamos acompanhando a entrevista coletiva do prefeito eleito Abílio Brunini. Marcela Vasconcelos está por lá, ao lado de jornalistas, nesse bate-papo, onde Abílio Brunini fala, primeiro, que deve anunciar hoje o novo secretário de Cultura e também descarta o professor Maurício Siqueira no comando da educação, apesar do nome dele ter sido avaliado, mas como símbolo, o Abílio quer uma mulher à frente desta secretaria. Professor Maurício, que é de extrema competência, que fez parte da elaboração do plano de governo do Abílio, principalmente para a área de educação, que conversou com a nossa equipe aqui sobre os sonhos dele, do que fazer no serviço público, do sucesso que ele tem na educação, na iniciativa privada, mas o grupo que está junto ao Abílio no governo quer uma mulher à frente da secretaria como um símbolo dessa aproximação com o público feminino, onde Abílio teve certa dificuldade ao longo da campanha. Mas são nomes importantes que estão sendo avaliados para compor esse novo governo. Vamos ouvir um pouco mais o que está falando agora o prefeito eleito Abílio Brunini. Sim, é para trabalhar aqui, não tem problema não.
Prefeito, e esse equilíbrio, né, entre nomes técnicos que o senhor adiantou, também a gestão, esse relacionamento, como é que o senhor está fazendo essa balança, esse ponto de equilíbrio? Quando conversou comigo pela primeira vez, o senhor disse, agora eu serei vitrine. Como é que está sendo essa decisão, estando do outro lado, sendo vitrine a partir do ano que vem? Ao escolher nomes técnicos, a gente tem muito mais facilidade de defendê-los. Por exemplo, não há posicionamento contrário sobre Zé Afonso Porto Carreiro no planejamento urbano. Não tem tido nenhum posicionamento contrário até o momento, não sei você, se caso for, contra a Ana Carla, por exemplo. Não há nenhum posicionamento contrário contra a doutora Lúcia até o momento. Então, a gente entende que quando se escolhe nomes técnicos e competentes, a aceitação em todas as esferas são positivas. A gente não viu manifestação contrária nem de quem é de esquerda, entre os nomes que a gente escolheu. Porque são pessoas que não são escolhidos por posicionamento ideológico ou político, são escolhidos pela sua competência. E sendo escolhido assim, é muito mais fácil de ter uma adesão e uma aceitação da população.